E aí você vê, né, que a radiação solar, ela consegue atravessar o vácuo e vai emitindo a radiação para todos os planetas do sistema solar. Só um detalhe, viu? Plutão não é mais planeta. Tá lá no finalzinho, Pluto, né? Não é o Pluto do Mickey não, tá? Do Pateta, né, no caso. Isso é Plutão, mas Plutão não é mais planeta. Plutão ele foi rebaixado. Ah, bichinho, né? É tipo o ferroviário, né? Eu sou torcedor do ferroviário, mas sofro pra caramba, né? Mas o importante é ser feliz, né? Então Plutão, Plutão aconteceu a mesma coisa com o bichinho, foi rebaixado, tá? Todos os outros planetas ainda estão correspondendo, menos Plutão. Outra que cai demais no Enem, ó. A estufa de plantas, ela é feita de vidro. Gente, vocês lembram que o vidro é isolante? O vidro é isolante, né? Mas ele pode ou não passar radiação por ele? Pode. Então, a radiação atravessa o vidro. No caso aí, a radiação do Sol consegue atravessar. Mas os raios infravermelhos não conseguem sair. E aí você tem o chamado efeito estufa. O efeito estufa é justamente isso. Professor, mas o efeito estufa é tão ruim assim? Galera, cuidado, hein? O efeito estufa, ele não é do mal só não. Se não fosse o efeito estufa, nós só teríamos condições de vida no planeta se tivéssemos próximos a regiões vulcânicas. Porque o efeito estufa é que dá a nossa característica de temperatura para a Terra. Claro, quando você polui demais, aí o efeito estufa é não natural. Quando você coloca aquela massa de ar que está poluído, ali não é um fenômeno natural. Mas antes de chover, o tempo não fica abafado? Porque a radiação consegue passar, mas o calor, as ondas de radiação infravermelha não conseguem se dissipar. Pense no carro. O carro, mesma coisa. Quando a radiação entra, bom, você deixa ali, né? Deixa ali o sol a pino de 1h, 2h da tarde. Não precisa passar 5 minutos. Vai lá como está tudo abafado lá dentro. Porque a radiação entra, bate nas partes internas e não consegue sair. Professor, e o fumê serve para quê? O fumê serve para minimizar a passagem de radiação, fazendo com que parte dessa radiação seja absorvida na própria película. Porque a película de fumê não é preta? Isso quer dizer que ela vai absorver. Pode pegar, chegue no seu carro agora, que está ali no sol, e aí você pega no vidro, como está mais quente. O vidro fica muito mais aquecido, mas as partes internas, com certeza, vão ficar aquecidas, mas nem tanto quanto o vidro. Professor, e como é que seria o melhor fumê? O espelhado, seria a película espelhada. Mas a gente pode usar a película espelhada? Não, porque vai fazer com que os outros motoristas fiquem desnorteados. Então a radiação, ela consegue atravessar o vidro, mas a radiação infravermelha não, que aí ela fica, né, dentro da própria estufa. O chamado efeito estufa, né? Na atmosfera terrestre também ocorre o efeito estufa. O gás carbônico e os vapores de água presentes no ar funcionam como o vidro. São transparentes à energia radiante, que vem do Sol, mas opacos às ondas de calor emitidas pela Terra. Em virtude do aumento considerável de veículos industriais e fontes poluidoras em geral, os níveis de gás carbônico e outros gases têm aumentado na atmosfera terrestre. Isso já provocou um aumento na temperatura média da Terra de 1 grau e previsões para um aumento de 1,8 a 4 graus para os próximos 50 anos. Se já está quente, hein? Imagine daqui a 50 anos, né? Esse infográfico, ele foi o mesmo da prova do Enem. Gente, o que é um infográfico? É um gráfico, um desenho, né, com informações. Vocês estão vendo, a radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece-a. B,
alguma da radiação, parte da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera volta de volta ao espaço, ou seja, a radiação volta para o espaço. E parte da radiação infravermelha, que é refletida pela Terra, fica aprisionada. Então o infográfico é obrigatório que você leia todo, tá? Os alunos às vezes dizem assim: professor, a prova do Enem é tão cansativa. Gente, ela é cansativa. Principalmente porque às vezes tem textos muito grandes. Aí o aluno diz assim: professor, é para a gente ler aquele texto? Mas é claro. Nossa memória, ela é ou não associativa? É. Nossa memória é associativa. Significa, portanto, que quando a gente está lendo alguma coisa, a gente, nossa memória, está trabalhando. Professor, mas é muito demorado para a gente ler e interpretar. Tudo bem, mas você tem treinamento até lá, não tem? Até novembro? Tem treinamento. Eu tenho certeza que os colégios de vocês estão fazendo treinamento. Porque, por exemplo, eu trabalho no colégio público. Eu trabalho no Aquiraz, que eu sou professor do Telina. E nós já fizemos 2 simulados do Enem. 2 simulados do Enem. Professor, misturado com as provas? Não, separados. Então, vocês vão ter também que fazer esses simulados. O colégio de você, com certeza o colégio público vai disponibilizar isso para vocês, mas não é só o colégio público, não espere só por ele não. Peça aos professores e coordenadores para fazerem isso, mas vão atrás também na internet, que tem muitos simulados. E aí você senta ali e vai fazendo os simulados. Marca o seu tempo, tá certo? Tudo isso é importante nesse treinamento. A garrafa térmica. A garrafa térmica tem por finalidade evitar as propagações de calor. Ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas. As faces espelhadas evitam a radiação. Claro, né? O vidro espelhado, a radiação bate e volta, né? A ampola tem parede dupla de vidro e vácuo entre elas. Claro que não é vácuo, porque o vácuo é muito caro, né? É pouco ar. O vácuo evita a condução e a convecção. Externamente, uma camada de plástico protege a ampola. Eu acho engraçado quando eu vou comprar uma garrafa térmica. Quando eu vou comprar uma garrafa térmica, o que é que acontece? Eu pego e boto no ouvido. Professor, isso é louco mesmo, né? Não. É porque quando eu coloco no ouvido, o que é que nós vamos observar? Se tiver alguma fissura no vidro interno, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir ouvir como se tivesse vento passando. Como você coloca às vezes uma concha, você não fica ouvindo, parece que é o mar? Pronto, você vai ouvir a mesma coisa. Não compre essa garrafa, porque está fissurada, ela tem fissuras internas. tem que escutar menos, porque quando você compra, ela não evita tanto a perda de calor, ela passa rapidamente o calor. A gente só compra quando é aquela que escuta, né? Ou eu compro a que não escuta. Tá certo, gente? Então, a garrafa térmica, ela tem princípios de isolamento térmico. E esses princípios estão relacionados com a própria propagação de calor. Galera, temos um treinamento aqui, algumas questõezinhas que não se preocupem, estão todos nos slides. Vocês não vão precisar de maneira alguma copiar nada. E tenho certeza que o professor Fábio Frota depois vai disponibilizar isso na internet para vocês. Enem de 2013, ó. O último Enem. Em um experimento, foram utilizadas 2 garrafas PET. Uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas.
A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B, após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Vamos lá? Sim. Aí o que acontece? Aqui foi pintado, vou nem ler os itens. Vamos pensar o que nós trabalhamos aqui. Acabamos de trabalhar, né? Aqui foi pintada de branco. Será que vai se aquecer mais? O que vocês acham? Porque a lâmpada ela está emitindo radiação, tá? Luminosa. Energia térmica. Mas o branco ele reflete, gente. O branco mesmo. O branco ele reflete mais, enquanto que o preto ele absorve mais. Então qual das duas? Oi? Da cor do pecado. Da cor do pecado. Então as duas elas estão relacionadas com temperaturas diferentes. Então eu não posso dizer que a taxa de aquecimento das duas é igual, não. Não posso dizer isso. Porque elas são diferentes. Então você já elimina o item A rapidinho, né? Igual no aquecimento, igual no resfriamento. Não é. Agora vamos ver as outras. Maior no aquecimento, ele quer saber, ó, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação da branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e igual no resfriamento. Igual não é, né? C, menor no aquecimento e igual no resfriamento. Não é. A gente tem que observar que as duas são diferentes. Então já eliminou 3 itens. Vamos lá? Olha aí. Se eu eliminei 3 itens, gente, eu só precisava ter um pouquinho de paciência. Porque se elas são diferentes, elas não podem ter aquecimentos iguais e resfriamento iguais. E aí, o aluno diz, professor, e se eu fosse chutar, já seria 50-50. Já seria 50% apenas. Claro que você não ia chutar, porque você está aqui na academia, nem. Então, você ia marcar o correto. Em relação à garrafa pintada de branco, a garrafa pintada de preto comportou-se como um corpo melhor absorvedor, né, viu? Aí não é absorção, não. Absorvedor durante o aquecimento e melhor emissor durante o resfriamento, apresentando, portanto, maior taxa de variação de temperatura durante todo o experimento. Tá aí, ó. Maior no aquecimento e maior no resfriamento. A taxa de variação da garrafa branca, ela aquece mais rápida, desculpa, a preta, né? Ela aquece mais rápida e resfria mais rápido. Por isso, o item é o item correto. Questãozinha do Enem do ano passado.